neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Os sinos a vibrar no além, o dia já findou. Alguém não tem paz, talvez o serás, mas poderás o teu vigor em Cristo renovar. Pois a dor terrível em riso há de mudar. Não é segredo o que Deus faz, o que fez a outros fará por ti. Com magna graça perdoará. Não é segredo o que Deus faz. A noite não existirá, pois andarás com Deus em raios de luz, nos caminhos teus. Nenhum poder te vencerá andando com Jesus. Crê em tal promessa de quem morreu na cruz. Não é segredo o que Deus faz, o que fez a outros fará por ti. Com magna graça perdoará. Não é segredo o que Deus faz. Não é segredo o que Deus faz, o que fez a outros fará por ti. Com magna graça perdoará. Não é segredo o que Deus faz.
igreja unicamente conhecesse sua posição. Assim será algum dia. Então acontecerá o rapto, ou seja, quando ela reconhecer o que é. Que Deus possa vir aos nossos corações enquanto ouvimos as suas palavras, através de mais esta programação que promove fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Agradecemos ao Senhor pela vossa audiência, pela vossa atenção, pelas vossas vidas, por tudo que vocês têm recebido de Deus. O próprio oxigênio, a água, o alimento. Nesse instante eu peço a Deus para aceitar a nossa gratidão por todos, pela criança, pelo adulto, por todos que nos ouvem, e que Ele possa dar saúde para o enfermo, curar o doente, abrir a porta que está fechada para este pai de família, orientar no negócio, na mudança, no casamento, na viagem, e assim por diante. É a nossa súplica, é o nosso desejo, e geralmente o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos leva a desejarmos aquilo que Ele está querendo de fato fazer pelas pessoas que estão nos ouvindo. Então, eu creio particularmente que nesse instante alguém já foi abençoado por Deus, no tocante mesmo até a parte física, material. E por que não dizermos espiritualmente, sobretudo espiritualmente, não é? Oh, se a igreja unicamente conhecesse sua posição. Assim será algum dia, então acontecerá o rapto. O rapto quer dizer o arrebatamento, porque vai ser escondido do mundo e por isso é um rapto. Então isto acontecerá quando ela, a igreja, conhecer o que é. Nós estamos destacando mais um parágrafo, parte de um parágrafo da mensagem do profeta de Deus para esta era. E desta feita é a mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado. Oh, se a igreja unicamente conhecesse sua posição. Conhecesse sua posição. Não há coisa melhor e que traduz mais segurança à pessoa quando ela conhece a sua posição. Então os ventos sopram, as tempestades rugem mesmo ao seu redor, ela fica descansada. Ela não tem que estar olhando pela janela, estar desconfiada, porque ela está no posto do seu dever. E ela conhece a sua posição. Ela não precisa se exaltar a si mesma. O que exalta a pessoa é a sua posição. O que exalta uma mulher casada é ela justamente ser uma dona de casa honrada, de pudor cristão. Isto é que exalta a mulher diante de Deus. O que exalta o homem é justamente ele responder no seu posto do dever, embora simples, humilde como seja. Não é o homem que exalta a si mesmo. É a sua posição no corpo de Cristo. E eu não quero me referir a uma posição social. O que exalta o homem no mundo, o homem natural, é a sua posição social. Não importa o quanto ele seja podre, o seu caráter seja deteriorado, mas a sua posição social sustenta aquele nome
em uma posição elevada diante da sociedade, na política, em outros lugares e até mesmo na religião, etc. Mas eu estou falando da posição em Cristo Jesus, que compreende também a parte social. A parte social seria justamente esta, de você conhecer a sua posição como uma esposa, como uma mãe de família, conhecer, estar nela e dar tudo por ela, para cumprir aquele dever com integridade de espírito. Ele diz assim, o profeta: oh, se a igreja unicamente conhecesse sua posição. Agora, é certo, conhecer sua posição como igreja. Agora, o que é igreja? Igreja é você. Para começar, a igreja não é esse templo, ainda que ele esteja revestido de ouro, de prata, seja de que for, que ele seja grande ou pequeno e tenha uma grande torre ou o que for. A igreja não é isto. A igreja, ela não tem um nome tradicional, conhecido no mundo todo, e que aquele nome não pode ser vituperado, criticado, caso contrário da cadeia. Não, não é isto. A igreja é você. O templo é você. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita no templo que ele preparou. Corpo me preparaste. Tu és meu filho amado em quem tenho prazer de habitar. Ele disse isso a respeito de Jesus, cumprindo assim o grande mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Agora, Jesus Cristo conhecia e sabia a sua posição, para que fim ele veio ao mundo. E assim também, se a igreja viesse a conhecer sua posição, isto é, este grupo de crentes, este corpo de pessoas que congregam em nome de Jesus Cristo, vir a conhecer a sua posição, conhecerá também sua missão. Mas o profeta nos anima, ele diz: assim será algum dia. O que vale dizer, isso vai acontecer. Esta igreja vai conhecer a sua posição um dia. Então, quando ela conhecer a sua posição, então quando isto acontecer, virá o rapto. Agora eu quero que vocês todos entendam isto. Quando se fala rapto, quer dizer o arrebatamento. Porque a subida da noiva de Cristo não será vista pelo mundo. Não será um espetáculo público, de forma alguma. A noiva subirá e estará nas bodas do Cordeiro, enquanto essas virgens nessas estarão aí pregando a volta de Jesus, na grande tribulação. Isto é certo. Elas só vão concluir que a noiva já houvera subido no rapto, no arrebatamento, e que eles não perceberam, depois que vê-la em glória com o Senhor Jesus para julgar. Isto é certo. Mas isso vai acontecer algum dia? Sim. A igreja conhecerá sua posição e então virá o rapto, o arrebatamento, quando ela conhecer o que ela é. Agora aqui, vale a pena nós voltarmos ao que São Paulo afirma em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Ó, meus ouvintes, amados, um mistério só é mistério enquanto ele não é revelado. Um mistério revelado deixa de ser um mistério. Essa criancinha que a senhora tem no colo, ela foi um mistério para a senhora. A senhora apenas podia senti-lo dentro de seu ventre. E essa criança, tomou conta do seu tempo. E a senhora teve um período de gestação. A natureza é uma Bíblia.
E a senhora tem a Bíblia em si mesma, na sua vida. No próprio parto a senhora tem a Bíblia. A senhora tem justificação, água, santificação, o sangue, e o novo nascimento, que é a vida que surge. Esses são os 3 passos da vida cristã. Do nascimento da pessoa em Cristo Jesus. Então a mulher tem em si uma Bíblia. Ela é um lugar celestial. Sem dúvida alguma, a natureza é uma Bíblia. E esse mistério foi revelado, foi manifestado. Ora, foi manifestado em carne, porque Deus é Espírito. E ninguém nunca viu uma segunda pessoa. Um segundo Deus, um terceiro Deus. Deus nunca foi visto por homem algum. São João, capítulo 1, verso 18. Mas o Filho unigênito, que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. E este Filho diz: Deus é Espírito. E esse mesmo Filho afirma: Espírito não tem carne, não tem ossos. A personalidade de Deus está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o mistério da piedade. O mistério da piedade é aquele que se manifestou em carne. Quando ele se manifestou em carne, então deixou de ser aquele mistério, aquela coisa inconcebível, aquilo que não se podia admitir pela mente humana, e até hoje eles ficam assim. Então, por isso, criaram a doutrina das 3 pessoas distintas. Mas esse é o mistério da iniquidade doutrinária, da iniquidade religiosa. Se, em primeiro lugar, não houvesse iniquidade religiosa, jamais haveria iniquidade política e social. A culpa de tudo está nisto. A culpa está lá no Éden. Isso partiu de religião, de torcer as Escrituras, de um altar manufaturado, de Caim. O crime surgiu por causa de uma falsa religião, de um falso culto. Isto é certo e ninguém pode negar. Deixa que o povo se torne igreja do Deus vivo, numa igreja real e verdadeira, para ver se haverá mais crime, roubo, terrorismo, prostituição. Ah, sim, estou falando neste termo. Deixe que este povo se torne igreja, em templo do Deus vivo, em templo do Espírito Santo, e venha assim a conhecer a sua posição em Cristo Jesus. Deixa que isto aconteça. Mas como conhecer sua posição em Cristo Jesus, sem que tenha algo que testifique dentro de si mesmo esta posição? Este algo é de fato um mistério. O Espírito Santo continua sendo um mistério para o mundo. Deus é um Deus raro. Porquanto Ele é infinito, Ele sempre continua sendo um mistério. Não importa quanto a humanidade veja Deus, Ele continua sendo um mistério. Jesus passava entre eles, fazendo as obras que o Messias deveria fazer, que estavam vaticinadas ali nas próprias Escrituras que eles tinham em suas mãos. E Ele disse um dia para eles: hoje tem se cumprido estas Escrituras. Mas Ele continuou sendo um mistério. Um centurião bateu no peito, exclamando, afirmando, quando Jesus expirou lá na cruz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mas Caifás, a religião não chegou a concluir isto, e nem mesmo a crer em sua ressurreição. Ora, se ele não pôde convencê-lo em carne, fazendo as obras que as Escrituras dizem que ele faria, muito menos depois de ressurreto. Mas uma coisa é certa: ele não apareceu para os tais incrédulos. Ele só apareceu para uns 500, nem mesmo para os milhares que comeram pães multiplicados, nem mesmo para aqueles que foram curados e receberam bênçãos e deram testemunhos e contaram bênção e fizeram isto e fizeram aquilo. Ora, quantos milhares estiveram em suas reuniões?
quantos milhares foram curados e libertados pelo poder de Jesus Cristo? Mas você abre a sua Bíblia e veja em 1 Coríntios que apenas uns 500 viram-no ressurreto. Mas não fica somente nisto. Você continua abrindo a Bíblia. Veja em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E veja quantos agora tinham-no em si mesmos. Porque ele disse: eu vou e venho para vós. Isso quer dizer o Espírito Santo. O Espírito de verdade que o mundo não recebe, não conhece. Que não pode receber, porque não conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. São João 14, verso 17. Apenas 120 lá no cenáculo em Jerusalém. E os milhares de crentes? E as porções de denominações e de grupos que saíram curando em nome dele? O próprio Judas fez milagres e maravilhas, extorquiu dinheiro, e o seu problema era no dinheiro. O dinheiro é dinheiro, é dinheiro. Era dinheiro, era cheque, era isto, era aquilo. Era o seu problema, e ele curava e fazia prodígios e maravilhas. Mas ele representava, sim, uma falsa religião, que usava o nome de Jesus Cristo para expulsar demônios e curar enfermos. E ele voltou alegre, dizendo: em teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Mas vejam se ele estava lá no Pentecostes. Onde estão os milhares de crentes, os milhões desse século, que puderam receber a mensagem precursora? Quantos já foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo? Sim, vocês falam em línguas, vocês expulsam demônios, vocês curam os enfermos, mas vocês não podem dizer: batize-me em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu estou arrependido dos meus pecados religiosos. Poucos podem tomar esta posição. Foram 120 apenas. Eu não sei quantos foram no início para o cenáculo. Eu sei que restaram apenas 120. Quem sabe alguns disseram: não, isso é somente pela fé, já recebemos, vamos embora. Eu não sei quantos ficaram ali até se cumprir a promessa. Não sabemos quantos vão ficar neste cenáculo da palavra, da mensagem, até que essa promessa venha. Eles ficam criando doutrinas, arranjando coisas, interpretações. Não seja nenhum doutrinador. Não invente coisa para satisfazer o povo, para segurar o povo. Ninguém deve fazer isto. Deixa que o povo fique à vontade em Cristo Jesus, e que seja o próprio Deus que segure as pessoas neste cenáculo da palavra para receber aquele batismo que o mundo não conhecerá nunca, porque ele não será por enrolar a língua apenas, e ele não será para um espetáculo público, para levantar grandes multidões. Ele será para levar a igreja no rapto, no arrebatamento. Ela conhecerá esta posição. Você conheça agora. Deus te dá isto. Esse mistério da piedade é Deus manifestado em carne que é você agora. Em nome de Jesus Cristo, receba esta bênção pela fé. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso,
Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão, William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, a palavra ele pregou, com fidelidade. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. Eu tenho um amigo, por muitos amado, porém rejeitado, por muitos também. Nas horas incertas é meu conselheiro, leal companheiro, que afeto me tem. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo regendo o universo,
versos, seu nome é Jesus. Que trocam a sua amizade por luxo, vaidade ou superstições, e quando percebem, às vezes é tarde, o amor já não arde em seus corações. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo regendo o universo, brotando em meus versos, seu nome é Jesus. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Apocalipse 3, verso 4. Você quer ver isto? Isto é o elogio desta quinta carta do Apocalipse, se referindo à quinta era da igreja. O mensageiro da quinta era foi Martim Lutero. Você vai notar que no Apocalipse nós temos 7 cartas, logo no início, a partir do capítulo 2. Cada carta endereçada ao anjo da igreja que estava em tal e tal cidade. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Aí estão perfeitamente os 7 períodos da igreja. O cordeiro sangrento que João viu em Apocalipse 5 tinha 7 pontas, 7 olhos, os 7 Espíritos de Deus. Isto quer dizer os 7 mensageiros de Deus. Isso estava falando das 7 eras. O candelabro tinha ali aquelas 7 lâmpadas que eram acesas, assim passando a luz de uma para a outra. Assim também são as 7 eras da igreja. Mas, ouvintes, o importante é nós agora vermos o que Deus tem para nós através da mensagem do profeta desta era na sua mensagem, a era de Sardo. A era de Sardo, E em relação a este elogio, que está registrado em Apocalipse 3, verso 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Isto não é glorioso? Nós sabemos que naquela era em que os falsos intérpretes, historiadores, chamam de era gloriosa, mas era uma era negra de paganismo,
em que toda a verdade foi torcida foi quando criaram, eles haviam criado 325 anos depois de Cristo, o batismo só nos títulos, sem usar o nome que Jesus ordena em Mateus 28:19, e que os apóstolos obedeceram usando este nome que é Senhor Jesus Cristo. Eles dividiram Deus em 3 partes, e a consequência disso foi que o mundo estava mergulhado no paganismo. E todos haviam estragado de fato suas vestes. Todos haviam se comprometido, se enredado com a maneira que mesclaram o cristianismo, misturaram com a política e com o paganismo. Ora, meus ouvintes, mas aqui está a coisa, é que ali havia uns poucos nomes, isto quer dizer, umas poucas pessoas, porque neste caso, os nomes significam pessoas. Eu não sei como pode uma esposa não querer o nome do esposo. E por que você não pede logo o seu batismo como esposa do Cordeiro, o seu batismo em nome desse esposo? A verdadeira e genuína mulher quer o nome do seu marido. Ela quer o seu nome. A verdadeira igreja quer o nome de Jesus Cristo no seu batismo. Nós queremos na parede. Nós até escrevemos o nome de Jesus lá na parede. Nós cantamos que não há outro nome mais belo, mais dado, mais doce do que este. Então deveríamos cantar 3 nomes. Deveríamos escrever 3 nomes. Deveríamos fazer tudo em nome de 3 nomes. E usar os 3 nomes, se são 3 pessoas distintas. Se são 3 pessoas distintas, são 3 personalidades. Se são 3 personalidades, então são 3 nomes. Mas por que fazem tudo no nome de um só? E quando chega no batismo, não quer usar este nome? Sim, aqui está a coisa. Nome significa pessoa. E o nome de Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, significa para a verdadeira igreja a pessoa de Jesus Cristo. O natural explica o espiritual, e especialmente neste caso, quando se fala da vida conjugal. O nome que a mulher recebe no casamento significa a pessoa para ela. Se ela é uma genuína esposa, sem nem pensar nisto, vamos dizer inconscientemente, ela honra este nome. A sua vida diz: eu recebi o nome dele, e eu tenho que dar a minha vida por este nome, porque esse nome significa a pessoa dele. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tem o seu nome como sua pessoa. Sabemos que há muitos Jesuses no mundo, mas há um só que é Senhor e Cristo. E para ser Senhor e Cristo, ele teria que ser Deus. Ele teria que ter toda a plenitude da divindade morando, habitando naquele corpo nascido de mulher, por isso é filho. Ele teria que ter todo o poder nos céus e na terra para ser Senhor e Cristo. A Bíblia diz que ele foi feito Senhor e Cristo, porque Deus se agradou em habitar naquela morada que ele preparou para si mesmo, para expressar o seu atributo de Salvador. Para expressar o seu atributo de Salvador, ele teve que se fazer filho, ele teve que se fazer humano, ele teve que se encarnar por obra e graça do Espírito Santo, do qual Maria concebeu.
Se Maria concebeu do Espírito Santo, então o Pai é o Espírito Santo. Então, como ele pode ter Pai, Filho e Espírito Santo, sendo que o Pai é o Espírito Santo? E ele próprio diz, eu e o Pai somos um. Ele nunca diz, eu e o Pai e o Espírito Santo somos três. Ele nunca diz, eu sou a segunda pessoa. Ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro e o último. Vejam só como nós encontrarmos num enredo tão grande quando este profeta nos foi enviado agora para nos mostrar estas coisas. O que significa o nome de seu marido para você, irmã? Significa a pessoa dele. E desde que você recebeu o seu nome, ele entrou em você. E isso trouxe à luz filhos. E desde que esta igreja recebe, não de uma maneira humana, intelectual, mental, apenas como unicistas, mas desde que recebe este nome pelo Espírito Santo, ele vem e entra na igreja e isto gera filhos de Deus. A lei é a mesma. Qualquer mulher gera filhos, ela concebe filhos de qualquer homem, mas se não é seu marido, aquele filho é um bastardo. É um ilegítimo. Sim, há uma lei por aí. É uma lei que se entram em contato, isto vai ser gerado. E se reúnem, e se abrem a Bíblia, e se leem a Bíblia, e se pregam a Bíblia, e se oram, e se cantam, então vai gerar. Mas vai gerar o quê? Vai gerar filhos de Deus? Ou bastardos? Tem que ser, em primeiro lugar, a genuína esposa. E ter o verdadeiro, o real esposo, para ter também filho genuíno. Aí está certo. Agora, pensemos um pouquinho no que significa o nome do marido para a esposa. O que significa o nome de Jesus Cristo para a sua verdadeira esposa, para a sua verdadeira igreja. Então, é o que estava acontecendo com aqueles poucos irmãos de Sardes. O nome do Senhor Jesus Cristo significava tudo para eles. A ponto de eles viverem de uma maneira que não podiam, de forma alguma, usufruir das coisas que eles tinham direito. Porque a igreja, a falsa igreja, havia tomado o poder de todas as coisas. Pela força, pela violência, pelo sangue, pelas fogueiras, pela arena. Ela havia tomado o poder através da política, ela tinha muita força. Como Jezabel estava com muita força, como Herodias estava com muita força, assim também estava e está a falsa igreja. Porque ela está casada com quem tem força, força nacional, força material, força bélica. Jezabel estava casada com Acabe, Herodias estava casada com Herodes, e a Jezabel do século está casada também com o poder mundano, com o poder das nações. O que lhe dá poder são as nações. Deus nunca lhe deu poder. Deus nunca deu poder para a Jezabel. Deus nunca deu seu nome para ela. Ela entrou em Israel pela janela. E o casamento de Herodes com Herodias era falso, era uma prevaricação, era um adultério. E por causa disso ela odiou a mensagem do dia. Ela odiou o profeta. Então é por isso que essas falsas igrejas também odeiam a verdadeira mensagem de Deus. Elas odeiam o profeta de Deus.
como Herodias odiou a João Batista, porque eles estão casados ilicitamente, estão casados com o mundo, e o poder que a igreja tem é mundano, é, portanto, diabólico. É um poder monetário, é poder político apenas. Mas o poder de Deus, Ele dá somente àqueles que recebem de uma maneira viva, eficaz pelo Espírito Santo, o seu nome. E a estes Ele permite e Ele dá vestidos brancos, porque Ele sabe que estas vestes não serão mescladas, rasgadas, não serão embaraçadas nas engrenagens sujas de graxas teológicas, de credos e de dogmas. Por isso, meu ouvinte, você tem que entender que você não está ouvindo uma coisa comum para te pedir dinheiro, para te emocionar, para fazer qualquer coisa, para te vender isto ou aquilo, mas está aqui para te oferecer de graça aquilo que recebemos de graça. Mas uma coisa que, por outro lado, tem preço. Preço exige a própria vida da pessoa. Que compras de mim vestido de linho branco. Esse comprar aí quer dizer sofrer por amor destas vestes brancas, desta fé verdadeira, honrando este nome. Aqueles irmãos não haviam sujado suas vestes, e suas vestes estavam limpas. Vocês sabem que naqueles dias as vestes arrastavam no chão e ficavam sujas e estragadas. Nesses dias também as vestes estão arrastando no chão e elas estão sujas e estragadas. Eu não estou falando propriamente das vestes do corpo, porque isso quase não tem nada. Não está precisando mais disso. Isto já acabou. Eu estou falando das vestes espirituais. Estou falando daquilo que a Bíblia está se referindo. Estou falando daquilo que a Bíblia está falando. De vestes brancas, sem nenhuma mancha de credo, de interpretação da serpente. Porque ela foi a intérprete, a primeira intérprete das Escrituras para Eva lá no Éden. Por isso causou toda a morte, todo o cemitério, toda a angústia, todas as lágrimas, todas as dores. Mas sim, Deus tem estabelecido pelo seu propósito divino que nenhum daqueles a quem Ele tem escolhido, como aqueles 7.000, dos quais Elias não tinha conhecimento, pensando que só restava ele, não se dobraram diante da estátua de Baal. Deus tem visto do alto também a estes poucos, como viu na era de Sardes. Ele tem visto também aqueles poucos que não têm sujado e estragado suas vestes. Se você tem uma veste, se você tem um evangelho completo, se você tem uma Bíblia completa, se você tem uma Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, falando de Deus, falando da verdade para você, para que estragar isto? Para que deixar isso sujar com outras coisas? Oh, que Deus possa te abençoar com essa bênção do Espírito Santo na sua vida, e você possa o quanto antes pedir o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no seu batismo, e levantar-se para viver como filho e filha de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé,
com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Jesus é nome cheio de amor, mais terno que as flores do jardim. É consolo e paz quando estou em dor, alento sempre eterno pra mim. Doce sim é o nome de Jesus, seu amor leal me livrou do mal. Pra sempre vou morar em sua luz, lembrando este nome sem igual. As mãos do meu querido Salvador, feridas foram para me salvar, e o meu viver em suas mãos vou pôr. Jesus, teu nome paz me vem dar. Doce sim é o nome de Jesus, seu amor leal me livrou do mal. Pra sempre vou morar em sua